Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de História. Por favor, pegue o material de vocês da página 296, a Declaração da Independência. Nós vamos trabalhar o dia em que os Estados Unidos foi declarado independente, tá certo? Então vamos começar a trabalhar. Pegue o material de vocês, por favor, na página 296 e acompanhe a nossa aula, por favor. Como vimos, diversos episódios de conflitos entre colonos e governos ingleses geraram insatisfação na população das 13 colônias, que eram as classes mais humildes. Considerando esse contexto, as ideias iluministas de liberdade e de autonomia política passaram a ganhar mais adepto entre os colonos da América. Ou seja, o apoio, passaram a ganhar mais o apoio. Para discutir tais ideais e analisar a situação de tensão com o governo inglês, representantes das 13 colônias se organizaram às 2 reuniões em 1774. As 13 colônias declararam sua independência em relação à Inglaterra, afirmando que recorreriam a um conflito armado caso sua determinação não fosse aceita. Nessa ocasião, George Washington, um rico proprietário de terras, foi nomeado líder do colonos. Ou seja, eles só fizeram isso porque eles tinham apoio desse líder, desse empresário rico. Então, por isso que eles resolveram se manifestar contra os governantes e contra eles. Então, quebraram a interligação e foram lutar pelos seus direitos. Para legitimar a decisão, foi aprovada a Declaração de Independência das 13 colônias, ou seja, elas passaram a ser independentes sem precisar de nada do apoio dos governantes. Documento em que os colonos reafirmavam sua autonomia política em relação ao governo da Inglaterra. A declaração foi publicada em 4 de julho de 1776 e representou um marco na história dos Estados Unidos, que passou, porque querendo ou não, as 13 colônias, que eram as classes maiores e os mais humildes, eles queriam o apoio dos seus governos. Infelizmente, os governantes se aliaram aos militares, como a gente falou nas aulas passadas, em relação ao conflito entre ingleses e colonos. Porque os colonos tinham se aliado aos políticos ingleses. E dentro desses políticos ingleses estavam os militares. Eles, pensando que eles iam apoiar os colonos, com o passar do tempo, os militares, junto com os políticos ingleses, se aliaram e ficaram contra os colonos. Como a maior massa era dos colonos, eles fizeram uma rebelião de conflitos. E o que aconteceu? Eles se aliaram sozinhos entre eles, as 13 colônias, e destacaram um líder, que foi aquele proprietário. E aí eles quebraram esse vínculo com os governantes, com os ingleses políticos, e ficaram individuais. A Inglaterra resistiu militarmente à decisão de independência das 13 colônias, em uma guerra que durou 6 anos. Aí eles foram para o conflito, eles foram para a guerra. A declaração. Os colonos enfrentaram muitas dificuldades, sim, nesse conflito, pois tiveram de combater o experiente exército inglês. Naquela época, a França tinha o objetivo de enfraquecer o poder inglês na Europa. E o que aconteceu? Os franceses se aliaram aos colonos. Tá? E por isso forneceu apoio financeiro e militar às 13 colônias, que eu acabei de falar, o que foi fundamental para os combates. Em 1781, após forte resistência dos colonos, a Inglaterra foi derrotada e expulsa da América do Norte. 2 anos depois, a independência das 13 colônias, agora que é os Estados Unidos, foi reconhecida com a assinatura do Tratado de Paris. Assim como teve o Tratado de Tordesilhas, também teve o Tratado de Paris, está certo? Então, um acordo, uma aliança. E aqui as imagens que representam um período do George, aceitando a rendição do general inglês Charles. E aqui a independência, uma homenagem, com certeza um tipo de desfile cívico, homenageando 4 de junho, que foi o dia da independência dos Estados Unidos. Organizando o novo governo. Depois que eles passaram a ser independentes, as 13 colônias que representam os Estados Unidos passaram a ser independentes, porque até o momento as 13 colônias elas eram lideradas pelos ingleses, pela Inglaterra.
Porém, com a traição que as 13 colônias receberam, então eles se aliaram entre si e regeram um líder, do qual a França, na época, também estava enfraquecida, se aliou às 13 colônias e, por fim, ganharam essa batalha e se tornaram independentes. Agora vamos ver como é que ficou essa forma de governo. Para dar estabilidade ao país independente, foi necessária a criação de uma Constituição que estabelecesse as principais leis e normas das instituições dos Estados. Após uma série de discussões, em 1787, foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América. E, em seguida, os documentos dividiam o governo do poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Gente, é necessário que tenha isso. Por que é necessário que tenha esse tipo de lei? Porque assim como teve na Revolução Francesa as leis do poder legislativo, judiciário e executivo, a mesma coisa precisa ter, porque o nosso país ele precisa ser administrado por alguém. Ele precisa ser liderado por alguém, já que ele passa a ser independente. No momento que os Estados Unidos passou a ser independente dos ingleses, assim como o Brasil ficou independente de Portugal, passou a ser independente, não precisar mais dos recursos de Portugal, do apoio de Portugal, caminhou com as suas próprias pernas. A mesma coisa aconteceu com as 13 colônias, que hoje é os Estados Unidos. Teve que ter um implante das leis, porque é assim que funciona a administração de dentro de um determinado país quando ele é independente. É necessário que aconteça isso. George Washington, além de liderar um exército nas guerras de independência, teve um papel fundamental no grupo que aprovou a Constituição. Em 1789, ele foi escolhido como o primeiro presidente dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Governando até 1797. Então, George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ou seja, foi o primeiro administrador, foi o primeiro líder, foi o primeiro a estrear assim, essa forma de governo, digamos assim. E aqui é um texto, é uma Constituição dos Estados Unidos, ou seja, um implante de uma Constituição. George Washington, além de liderar o exército de guerras, de independência, teve um papel fundamental, que foi aí que veio a Constituição. Em 1789, ele teve um papel fundamental do grupo que aprovou uma Constituição, que foi as leis, está certo? Aqui, na segunda questão, o que os autores da Constituição quiseram dizer com a expressão nós, o povo, para introduzir o documento? O que ele quis dizer? Nós, o povo, na opinião de vocês. Terceiro, qual a importância de uma Constituição de um país? É preciso ter essa Constituição. É preciso ter uma boa administração, para que o país não venha a enfraquecer e não depender de outros países, senão fica complicado. E bem aqui na página 298 tem a democracia moderna. Vocês vão ler esse contexto e vocês vão entender a diferença lá do início da independência dos Estados Unidos para o tipo de política de agora, tá certo? Então vocês vão ler bem esse contexto e vocês vão fazer a página 299, 300 e 301. Essa é a tarefa de vocês, tá certo? Vocês vão fazer essa página aí. 299, 300 e 301, está certo? Então essa é a nossa aula de hoje de História. Nós falamos, recapitulando aqui, nós falamos sobre a independência dos Estados Unidos, que 13 colônias antigamente representam nos dias de hoje os Estados Unidos sendo independentes da Inglaterra. Assim como o Brasil foi independente de Portugal. Lembrando também que era necessário ter uma nova Constituição, assim como também teve no Brasil, uma nova Constituição. O que é Constituição? Direitos e deveres que devemos cumprir. A mesma coisa, a Constituição são leis, tá? Além de sermos os direitos e deveres, a Constituição são leis que devemos
ter o dever ou cumprir algo de uma determinada situação, tá certo? Então, é necessário que cada país tenha isso quando ele passa a ser independente. Fique bem claro isso aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje, a Declaração da Independência, e uma ótima atividade para vocês. Tá, gente? Bom dia, até a próxima aula de História.